Deus está te preparando no invisível. Ester 4. Vai mudar sua visão. E se eu te dissesse que o tempo em que você se sente mais esquecido é, na verdade, o tempo em que Deus mais está te preparando? E se esse silêncio que você está vivendo agora não for ausência, mas construção? Muitos olham para as grandes manifestações de Deus na Bíblia e esperam que tudo aconteça com barulho, com sinais visíveis, com portas escancaradas e promessas sendo cumpridas diante de todos. Mas o reino de Deus não funciona com lógica humana. O reino começa no invisível. Foi assim com Moisés, escondido no deserto antes de libertar um povo. Foi assim com Davi, ignorado no campo antes de ser ungido. E foi assim com Ester, uma jovem órfã sem prestígio, que foi sendo preparada longe dos olhos humanos para um propósito real que mudaria o destino de uma nação. Nada em sua vida estava parado. Tudo estava sendo orquestrado em silêncio. Você pode até não enxergar, mas o céu está movimentando peças. Você pode não ouvir, mas o reino está sussurrando o seu nome em corredores celestiais. O tempo que você mais despreza pode ser o tempo que Deus mais honra. É nesse tempo que ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém nota, que Deus revela quem Ele realmente chamou. Ester 4 nos mostra que há uma preparação no oculto que antecede toda manifestação pública. Deus não improvisa, Ele prepara. E toda a preparação acontece no invisível. Não subestime o silêncio. Não despreze a espera. Não amaldiçoe o esconderijo, porque é aí que Deus está te moldando. Se você continuar até o final deste vídeo, vai entender que sua história ainda está sendo escrita. E o que parece um intervalo é apenas o ensaio para o grande ato. Agora vamos juntos mergulhar em uma jornada espiritual que vai abrir seus olhos para o que Deus está fazendo, mesmo quando você não vê. O cenário escondido que Deus escolheu para te forjar. Deus não começa seus maiores milagres nos palácios, mas nos bastidores. O que vemos em Ester 4 é o ápice de um processo silencioso que começou muito antes, no momento em que ela foi arrancada de sua rotina comum para ser colocada em um cenário que parecia estranho, desconfortável e até injusto. Um palácio que não era seu, uma cultura que não era sua, uma guerra que não era dela. Mas tudo fazia parte de uma preparação oculta. Ester foi forjada em um cenário onde nada fazia sentido. Perdeu seus pais. Foi criada por um primo, arrancada de casa, levada ao harém do rei, submetida a tratamentos e rituais desconhecidos. Aos olhos humanos, aquilo não era propósito, era confusão. Mas aos olhos espirituais, era a mão de Deus moldando o vaso. Porque o lugar onde Deus te coloca hoje, por mais desconfortável que pareça, pode ser exatamente o campo de treinamento do seu destino. A grandeza espiritual não nasce da exposição, ela nasce do esmagamento, da pressão, do ambiente onde ninguém vê. Foi no cenário escondido que Ester aprendeu a se calar quando precisava, a observar antes de agir, a entender o tempo certo para se posicionar. Ela foi treinada para ser resposta, não apenas presença. Em 1 Samuel 16, Davi também estava escondido quando foi chamado. José foi jogado em um poço e depois preso antes de sentar-se ao lado do faraó. O padrão de Deus é o mesmo: esconder para preparar, preparar para revelar. Se você está em um lugar que parece escuro, limitado, pequeno ou confuso, não se desespere. Pode ser exatamente o tipo de cenário que Deus escolheu para te forjar. A preparação de Deus não se baseia em conforto, mas em propósito. O esconderijo é o laboratório de fé onde o coração é testado e o caráter é provado. Salmo 27:5 diz: "No dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo, me esconderá." O esconderijo é proteção, mas também lapidação. Talvez hoje você esteja pedindo a Deus para sair desse lugar, quando, na verdade, Deus está usando esse lugar para te fazer crescer. Não lute contra o processo. Abrace a forja, porque ninguém é levantado por Deus sem primeiro ser escondido por Ele. Este é o tempo de confiar no invisível. O céu está em movimento, mesmo quando tudo parece parado.
O mesmo Deus que estava em silêncio durante os primeiros capítulos da história de Ester era o mesmo que estava no controle de cada detalhe. Ele está no controle da sua também. Quando o favor de Deus não faz barulho, mas abre portas. Existe um tipo de favor de Deus que não anuncia chegada, não chama a atenção e não gera aplausos imediatos. Ele simplesmente acontece, silencioso, preciso, irreversível. Em Ester 2 e 4, percebemos que nada na trajetória dela foi marcado por espetáculo espiritual, mas tudo foi conduzido por um favor constante que operava nos bastidores. Enquanto outros tentavam se promover, Ester apenas permanecia fiel ao processo. E isso muda tudo. O favor que vem de Deus não depende de marketing pessoal, nem de exposição exagerada. Provérbios 18:16 afirma que o dom do homem abre caminho e o faz chegar à presença dos grandes. Ester não forçou portas, não disputou espaço, não brigou por visibilidade. O favor a levou onde ela jamais chegaria sozinha. Quando o favor é divino, ele não pede permissão para agir. Ele simplesmente abre portas que ninguém consegue fechar. Muitos estão esperando um sinal barulhento de que Deus está agindo. Mas o favor verdadeiro costuma se manifestar como conexões improváveis, oportunidades inesperadas e decisões tomadas por pessoas que nem sabem por que favoreceram você. Foi assim quando Ester achou graça aos olhos de Hegai. Foi assim quando o rei a escolheu. Nenhum discurso, nenhuma autopromoção. Apenas favor. Isso confronta diretamente a ansiedade de quem quer provar valor o tempo todo. O favor de Deus não depende da sua performance, mas da sua posição espiritual. Salmo 5:12 declara que o Senhor abençoa o justo e o cerca de favor como um escudo. O favor protege, direciona e posiciona, mesmo quando você não percebe. Talvez hoje você esteja frustrado porque não está sendo reconhecido. Mas reconhecimento humano não é pré-requisito para o favor divino. O céu trabalha com critérios diferentes. Enquanto você acha que está esquecido, Deus pode estar inclinando corações em lugares que você ainda nem imagina. O favor não corre atrás de palco, ele constrói caminhos. Ester não sabia que cada pequeno detalhe da sua rotina estava sendo usado por Deus para colocá-la no centro do propósito. Ela apenas permaneceu fiel, obediente e sensível. O favor fez o resto. Lucas 16:10 ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O favor se manifesta sobre quem honra processos invisíveis. Esse tipo de favor também ensina paciência, porque ele não vem para inflar o ego, mas para cumprir propósito. Quando Deus abre portas em silêncio, é porque ele não quer concorrência na glória. O que nasce do favor não pode ser explicado apenas por talento, esforço ou sorte. Só Deus recebe o crédito. Se você sente que nada está acontecendo, talvez o favor já esteja agindo sem fazer barulho. Observe os detalhes. Repare nas portas que se abrem sem explicação. Perceba as pessoas que cruzam seu caminho no momento certo. O favor não grita, mas conduz. E quando ele termina de agir, você entende que tudo foi Deus desde o início. E o mais importante, o favor que abre portas também prepara você para o próximo nível do chamado. Porque Deus nunca te leva a um lugar sem antes trabalhar quem você precisa se tornar para permanecer ali. É exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Identidade oculta. Deus está escondendo quem você é por proteção. Quando Ester chegou ao palácio, ela não revelou sua origem. Mordoqueu a orientou a manter silêncio sobre sua identidade, e ela obedeceu. Isso pode parecer apenas um detalhe estratégico, mas espiritualmente revela um princípio profundo. Existem momentos em que Deus esconde quem você é, não por vergonha, mas por proteção. Ele silencia a sua verdadeira identidade até que o tempo esteja maduro para que você se revele com propósito e não com pressa. Vivemos numa geração que tem pressa de ser vista, de ser ouvida, de mostrar quem é. Mas no reino de Deus, a identidade verdadeira não precisa ser exibida, ela será revelada no tempo certo. Eclesiastes 3:1 nos ensina que
Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Se você revelar quem é antes da hora, pode comprometer o plano que Deus está construindo em silêncio. A identidade de Ester estava conectada com um povo. Ela era judia. E justamente essa informação, se revelada antes do tempo, poderia gerar perseguição, sabotagem ou afastamento do plano de Deus. Por isso, o silêncio de Ester não era medo, era sabedoria, era obediência espiritual. Deus estava usando o anonimato como escudo. Quantas vezes Deus já te impediu de se destacar, de ser promovido, de ser conhecido, e você achou que era rejeição? Mas, na verdade, era preservação. Quando Deus silencia seu nome, Ele está blindando seu destino. Isaías 49:2 declara: "E me fez uma flecha polida, na sua aljava me escondeu." A aljava é o esconderijo de Deus para os que Ele quer lançar com precisão. Essa fase de identidade oculta não é para sempre, mas é fundamental, porque Deus não quer apenas te posicionar. Ele quer garantir que, quando você for revelado, esteja pronto para suportar o peso do propósito. Uma identidade revelada fora do tempo pode atrair inimigos antes da hora. Portas que você ainda não está preparado para manter abertas e pressões que podem te desestabilizar. É por isso que muitos estão sendo chamados ao silêncio. Deus está trabalhando em silêncio nos bastidores da sua alma, alinhando quem você é por dentro com aquilo que Ele vai manifestar por fora. Em Lucas 2:19, Maria, mãe de Jesus, guardava todas as coisas no coração. Ela não precisava entender tudo, muito menos explicar tudo. Ela apenas confiava. Da mesma forma, o que Deus está construindo em você não precisa ser exibido para ser real. A identidade espiritual é formada na presença de Deus, não nas opiniões humanas. Quando Deus quiser, Ele revelará quem você é e ninguém poderá impedir. E quando isso acontecer, será impossível ignorar o que o céu plantou dentro de você. A identidade que hoje está oculta será exatamente aquilo que trará libertação a muitos. Mas até lá, aprenda a se esconder nele. Porque é no invisível que Deus protege, cura e confirma quem você nasceu para ser. E enquanto Deus te oculta, Ele também te prepara. Mas esse tempo de preparação não é só para te ensinar a calar. É também para te curar de tudo que poderia te contaminar quando o holofote chegar. E é sobre isso que vamos falar a seguir. A espera que desmanta o orgulho e revela a missão. Nada confronta tanto o coração humano quanto o tempo de espera. Quando tudo parece estar pronto, menos o céu. Quando a promessa aparece ao alcance das mãos, mas Deus permanece em silêncio. Ester viveu esse tipo de tempo. Ela foi escolhida, favorecida, posicionada, mas teve que esperar o momento exato para agir. A missão dela não era se beneficiar do palácio, mas se levantar por um povo, e isso só viria depois de um tempo prolongado de silêncio, observação e discernimento. A espera tem o poder de desmontar o orgulho, porque ela nos tira do controle. Ela nos lembra que não é a nossa vontade que determina os acontecimentos, mas a vontade soberana de Deus. É nesse tempo que somos forçados a reconhecer que não somos o centro do plano, mas parte dele. A espera revela o que há no coração. Se há submissão ou rebeldia, fé ou ansiedade, confiança ou manipulação. Deuteronômio 8:2 diz que Deus permitiu que o povo de Israel passasse 40 anos no deserto para humilhar-te, para te provar, para saber o que estava no teu coração. A espera não é só um intervalo, é um espelho. Ela mostra quem realmente somos quando as coisas não acontecem como esperamos. Ester poderia ter usado sua posição para buscar poder pessoal, mas ela esperou. Ela não se precipitou. Ela discerniu o tempo. Quando o decreto de morte contra os judeus foi publicado, ela entendeu. Chegou a hora. Não antes, não depois. A missão se revela quando o ego é silenciado. A espera também revela a missão porque, ao longo do tempo, começamos a entender que não fomos chamados apenas para ser abençoados, mas para ser resposta. Quando Deus te coloca em um lugar, Ele não está apenas pensando em você.
Ele está pensando em quem será alcançado através de você. Esther entendeu isso. Ela disse: se perecer, pereci. Isso não é romantismo, é rendição. É quando a missão se torna maior do que o medo. Muitos perdem o propósito porque não suportam esperar. Tentam forçar portas, manipular resultados, correr na frente do tempo de Deus. E o que nasce da pressa quase sempre morre da imaturidade. Por isso, o tempo de espera é cura. Ele nos trata, ele nos alinha, ele nos faz perceber que o propósito não é sobre nós, é sobre o reino. Salmo 37:7 nos orienta: descansa no Senhor e espera nele. Mas esse descanso não é passividade, é confiança ativa. É saber que mesmo que você não entenda, Deus está preparando não apenas o cenário, mas o seu interior para suportar o que virá. Ele está construindo não apenas a plataforma, mas o alicerce. Se hoje você está em um tempo de espera, saiba que esse tempo tem nome: formação. Ele está preparando não apenas o seu futuro, mas sua postura diante dele. Ele está silenciando o orgulho para que a missão floresça com humildade. E quando esse tempo terminar, Deus vai exigir algo de você: posicionamento. E esse dia chega para todos. É sobre isso que falaremos no próximo capítulo. O dia em que o céu te cobrará posicionamento. Chega um momento na vida espiritual em que não dá mais para adiar. O tempo da preparação silenciosa chega ao fim e Deus exige uma resposta. É nesse ponto que muitos hesitam, porque o lugar de decisão exige mais do que emoção. Exige coragem, fé e um rompimento definitivo com a zona de conforto. Com Esther, foi exatamente assim. Durante todo o processo, ela foi conduzida, favorecida, escondida. Mas em Esther 4:14, Mordoqueu a confronta com uma frase que muda tudo. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste à posição de rainha? Não foi uma sugestão. Foi um chamado à responsabilidade. E esse chamado também chega para cada um de nós. Depois de ser preparado, Deus vai te confrontar. Agora é a sua hora de se posicionar. E o posicionamento exige risco, porque se manter em silêncio, fingindo neutralidade, também é uma escolha. E nesse contexto espiritual, omissão é cumplicidade. Muitos acreditam que obedecer a Deus será sempre algo confortável, mas o Evangelho nos mostra o contrário. Obedecer quase sempre nos tirará de onde estamos seguros para nos colocar no centro da batalha. Esther poderia ter ignorado a dor do seu povo e continuar vivendo sua vida no palácio. Mas o Espírito a impeliu a entender. Sua posição não era para desfrutar, era para interceder. O posicionamento de fé começa com uma decisão interna: assumir quem você é em Deus. Esther até então havia escondido sua identidade, mas agora era hora de expor tudo. Ela teria que dizer ao rei que fazia parte do povo condenado. O risco era enorme, mas a omissão custaria ainda mais. Em Mateus 10:33, Jesus afirma: qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai. Não existe espaço para covardia quando o céu exige resposta. Deus levanta pessoas comuns para tempos extraordinários, mas essas pessoas precisam dizer sim. Não apenas com os lábios, mas com suas atitudes. Esther disse sim, e esse sim significava risco, vulnerabilidade, coragem, confiança. O tempo de esconderijo havia acabado. O tempo de batalha tinha começado. O posicionamento espiritual também redefine a trajetória. Até aquele momento, Esther era apenas uma rainha favorecida. A partir do posicionamento, ela se tornou instrumento de livramento. Ela se tornou resposta profética para um povo. E isso só aconteceu porque ela entendeu que sua vida não era só dela. Era parte de um plano maior. 1 Coríntios 16:13 nos orienta: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Essa é a postura de quem entende que há um chamado que não pode mais ser ignorado. O posicionamento pode custar relacionamentos, conforto e até reputação, mas não se posicionar pode custar o propósito.
Se hoje Deus está te chamando para sair do silêncio, da indecisão ou da neutralidade, saiba que é porque chegou o tempo. E quando o céu exige posicionamento, não é para te expor, é para te usar. E quem se posiciona por Deus nunca será abandonado por Ele. Mas o confronto espiritual não para por aí, porque às vezes, mesmo depois de entender a missão, algo dentro de nós ainda quer se agarrar ao conforto. E é sobre esse conflito interno que vamos falar no próximo capítulo. Quando tudo te empurra para o palácio, mas Deus te pede o povo. Existem momentos em que a vida parece te levar em direção ao conforto. As portas se abrem, os convites chegam, as oportunidades aparecem. E tudo parece se alinhar para você viver em paz, segurança e estabilidade. Foi assim com Esther. Tudo indicava que seu destino seria viver no palácio, cercada de privilégios, distante das dores do mundo real. Mas quando a crise veio, Deus não pediu que ela aproveitasse o palácio, pediu que ela se levantasse por um povo. Isso é o que acontece quando a vocação espiritual confronta o conforto terreno. Quando tudo parece ideal para viver uma vida tranquila, Deus nos lembra: você não está aí por acaso. Esther 4,14 mostra Mardoqueu dizendo: se você se calar agora, socorro e livramento virão de outra parte. Em outras palavras, Deus pode usar qualquer um, mas está dando a você a chance de fazer parte do que Ele está prestes a realizar. Essa tensão entre o conforto e o chamado é uma das maiores lutas espirituais que um cristão enfrenta. O palácio representa aquilo que é confortável, seguro, socialmente aceito. O povo representa aquilo que exige renúncia, empatia, exposição. Enquanto o mundo diz cuide de si, Deus diz seja resposta para outros. Esther precisou fazer uma escolha: preservar sua paz ou se sacrificar por um propósito maior. O mesmo acontece conosco. Há momentos em que tudo o que desejamos é manter a rotina, seguir em paz, não se envolver com a dor dos outros. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos chama para fazer o oposto. Romanos 12:1 diz que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é nosso culto racional. Ou seja, existe um custo em se colocar à disposição do céu. A luta interna de Esther foi real. Ela sabia o que estava em risco. Entrar diante do rei sem ser chamada poderia significar a morte. Mas não entrar significaria ver seu povo ser destruído. É nesse ponto que entendemos: o chamado de Deus sempre terá um preço. E não há como viver os planos de Deus sem abrir mão de alguns privilégios terrenos. Jesus nos ensinou isso com sua própria vida. Filipenses 2:6-7 revela que ele, mesmo sendo Deus, esvaziou-se de sua glória e assumiu forma humana para cumprir o plano de salvação. Ele deixou o palácio celestial para habitar entre os homens, por amor a nós. Esse é o padrão. Renúncia por um propósito maior. Talvez você esteja hoje em um lugar de estabilidade, vendo pessoas à sua volta sofrendo, enquanto tudo em você grita para continuar no seu cantinho seguro. Mas e se Deus te colocou exatamente aí para interceder, para agir, para falar? E se o palácio que você desfruta hoje for apenas uma plataforma para servir a outros? O verdadeiro evangelho não é centrado no eu, mas no outro. Deus te abençoa para que você seja bênção. E toda bênção que não se transforma em canal de entrega se torna estagnação espiritual. Esther entendeu isso. E quando decidiu sair da segurança e se levantar pelo povo, o céu se moveu com ela. A sua decisão de hoje pode ser a salvação de muitos. Mas para isso, será necessário entender que dons, talentos, beleza, recursos e posições não são para a sua glória. São para o cumprimento do chamado. E quando você entende isso, até os atributos que pareciam superficiais passam a ter sentido espiritual. É sobre isso que vamos aprofundar no próximo capítulo. A beleza que não foi dada para atrair, mas para cumprir um propósito. Esther chamou a atenção do rei por sua beleza. Isso é inegável, mas o que aos olhos humanos parecia apenas um atrativo externo, aos olhos de Deus, era uma ferramenta de acesso ao propósito. A beleza dela não era um fim, era um meio.
Em tempos onde a aparência é supervalorizada e constantemente usada para autopromoção, o livro de Ester nos ensina que atributos externos, quando entregues a Deus, se tornam instrumentos de destino. Não foi o vestido, nem os adornos, nem a maquiagem que moveram os céus. Foi o propósito escondido por trás da graça que ela carregava. Ester 2,15 diz que ela pediu apenas o que Hegai, o eunuco do rei, lhe aconselhou, e ainda assim achou graça diante de todos. Ela não se apoiou na aparência, mas na direção. E isso muda tudo, porque quando você entende que aquilo que te diferencia é parte do que Deus te deu para abrir portas espirituais, você para de usar seus dons para brilhar e passa a usá-los para servir. Muitos desperdiçam o que têm tentando agradar o mundo, enquanto Deus quer usar o que você tem para cumprir um propósito eterno. Talvez não seja sua beleza física, mas seu talento, sua comunicação, sua empatia, seu carisma. Aquilo que em você chama a atenção foi dado por Deus com um motivo. E se você usar isso apenas para atrair olhares e não para cumprir o chamado, vai viver sempre aquém do que o céu planejou. 1 Pedro 4,10 declara: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que você tem não é seu, é um recurso divino, é uma ponte para um propósito. A graça que repousa sobre você não é apenas um presente, é uma responsabilidade. Ester entendeu que sua aparência não era apenas uma bênção pessoal, mas uma chave de acesso. O rei não enxergava o plano de Deus, mas foi tocado por algo que Deus mesmo havia plantado na vida dela. E isso mostra que muitas vezes o favor será ativado por algo natural, mas que carrega um peso espiritual. Não despreze seus atributos, mas também não os use como fim em si mesmos. Romanos 11:29 afirma que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, mas quando usados fora da missão, se tornam vazios. A beleza que só serve para chamar atenção perde seu valor diante do céu. Mas quando colocada diante de Deus, como Ester fez, ela se transforma em porta para livrar um povo inteiro. Você já parou para pensar no que Deus te deu, que pode ser usado para abrir caminhos espirituais? Pode ser algo que parece pequeno, mas quando entregue ao Senhor, se transforma em estratégia divina. Quando você entende isso, até os detalhes que pareciam superficiais ganham sentido eterno. Mas para que isso aconteça, você precisa perceber que quem te posiciona não é o dom, é a mão invisível de Deus que está por trás de tudo. E é sobre essa mão invisível que vamos falar no próximo capítulo. A mão invisível que te posiciona sem que você perceba. Você já sentiu que está sendo levado por uma direção que não planejou? Já percebeu portas se abrindo sem explicação lógica, pessoas surgindo no caminho no momento certo, conexões sendo feitas sem esforço humano? Isso não é coincidência, é providência. O livro de Ester é o único da Bíblia que não menciona o nome de Deus diretamente, mas a mão de Deus está presente em cada detalhe. Essa é a marca da ação divina invisível. Ela não precisa ser citada para ser percebida. O céu trabalha em silêncio. O posicionamento de Ester no palácio, o favor com o rei, o acesso ao trono, tudo foi resultado da movimentação de uma mão que ela não via, mas que operava com precisão. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei é como ribeiros de águas nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Ou seja, mesmo quando tudo parece obra do acaso, Deus está direcionando cada detalhe com intenção. Essa mão invisível é o que guia nossos passos quando estamos buscando a vontade de Deus. É ela que nos livra de armadilhas, nos empurra para lugares certos, nos conecta com pessoas-chave. Ester não sabia que, ao ser levada ao palácio, estava sendo posicionada para cumprir uma missão celestial. Ela apenas caminhava, e a mão de Deus a empurrava. O maior erro que muitos cometem é achar que, por não verem sinais evidentes, Deus não está agindo. Mas os maiores movimentos espirituais quase sempre são imperceptíveis aos olhos naturais. O que está acontecendo agora, em silêncio,
pode ser parte da preparação para o seu maior propósito. Salmo 37:23 declara: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Mesmo quando o caminho parece confuso, Ele está conduzindo. Essa verdade deve gerar descanso, não acomodação. Porque a mão de Deus não apenas abre caminho, ela molda o coração durante a jornada. Enquanto posiciona Esther externamente, Deus a estava preparando internamente. Cada passo que parecia natural era, na verdade, uma etapa de algo muito maior. José foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido na prisão, e tudo isso parecia desvio. Mas Gênesis 50:20 revela a verdade. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que parece bagunça é, na verdade, alinhamento secreto. O que parece perda é movimento de reposicionamento. A mão invisível de Deus também nos impede de avançar antes da hora. Quantas portas você tentou abrir e não conseguiu? Quantas vezes orou e não obteve resposta? Isso também é a mão de Deus, porque ela não apenas empurra, ela também segura, não por maldade, mas por zelo, não por punição, mas por direção. Confiar nessa mão exige fé, porque ela nem sempre será sentida, mas será percebida quando olharmos para trás e vermos que tudo cooperou para um propósito. Romanos 8:28 confirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e quando a mão de Deus te posiciona, Ele também levanta pessoas ao seu redor para lembrar quem você é. E é sobre essas vozes que nos chamam de volta ao propósito que vamos falar no próximo capítulo. Quando você quase desiste, mas alguém te lembra quem você é. Em toda a jornada, haverá momentos em que você se sentirá exausto, desmotivado ou até mesmo em dúvida sobre o propósito. Isso faz parte do processo. Esther não foi exceção. Quando ela recebeu a notícia do edito que condenava seu povo à morte, o peso da responsabilidade e o medo do que poderia acontecer a fizeram duvidar. Ela estava prestes a desistir, a se esconder. Mas foi a voz de Mordoqueu que a trouxe de volta à sua missão. Esse tipo de confronto é vital para quem caminha com Deus. Deus frequentemente usa pessoas ao nosso redor para nos lembrar de quem realmente somos, de qual é o nosso verdadeiro propósito. Em Esther 4:14, Mordoqueu lhe diz: se você se calar agora, socorro e livramento virão de outra parte, mas você e a casa de seu pai perecerão. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste à posição de rainha? Essas palavras não eram apenas um lembrete da identidade de Esther, mas também um chamado à responsabilidade. Como muitas vezes na nossa vida, Deus nos envia uma palavra através de outros quando estamos à beira da desistência. Somos cercados por Mordoqueus, pessoas que, com amor e coragem, nos puxam de volta quando queremos fugir. São essas vozes proféticas que, em momentos de fraqueza, nos desafiam a ver além da dor e da frustração. A pergunta que Mordoqueu fez a Esther não foi apenas uma dúvida retórica. Era uma provocação divina. Você está aqui por um propósito e Deus te colocou aqui para fazer a diferença. E é isso que Deus nos diz em momentos de desânimo. Mesmo quando tudo parece perdido, há um propósito invisível que se desenha, e você é parte dele. Talvez você esteja nesse lugar agora, onde tudo ao seu redor te diz para desistir, para abandonar a luta, mas a voz de Deus, através de outras pessoas, como Mordoqueu, te lembra: você foi escolhido para algo maior. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que quase desistiram, mas foram lembradas de sua missão no momento certo. No caso de Elias, após sua grande vitória contra os profetas de Baal, ele se escondeu em uma caverna com medo, dizendo a Deus: já basta, tira a minha vida. Mas foi Deus quem o encontrou e o lembrou de sua missão. O mesmo Deus que levantou Esther com sua voz, levantou Elias com um sussurro suave. O silêncio de Deus nunca é ausência de ação. Em momentos de fragilidade, a voz profética de quem te conhece e te ama é um instrumento vital para reorientar o caminho. Deus usa essas palavras para reacender a chama que parece se apagar dentro de nós. Salmo 119:25 diz: a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra.
Às vezes, precisamos de uma palavra de vida para nos reerguer, para lembrarmos quem realmente somos em Cristo. Se você se sente cansado, desmotivado ou até mesmo sem forças para continuar, preste atenção nas vozes ao seu redor. Deus usa essas pessoas para te lembrar que, por mais difícil que seja, você não está sozinho. Ele tem um plano para a sua vida e não é a dor ou o medo que vai impedir você de cumpri-lo. O tempo de desistir nunca é o tempo de Deus. É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. O poder da oração secreta, que muda destinos mesmo quando ninguém está vendo. A oração em secreto que muda destinos em público. Esther, antes de se posicionar diante do rei, se entregou a um tempo de oração e jejum. Ela e seu povo se uniram em clamor silencioso, sem saber o que o futuro reservava, mas com a certeza de que Deus estava ouvindo. No livro de Esther, vemos o poder da intercessão silenciosa. Uma oração feita no esconderijo, longe dos olhos humanos, mas que teve repercussões eternas. Ela orou no secreto, e Deus mudou destinos no público. A oração secreta é uma das armas mais poderosas que temos como cristãos. Quando oramos em privado, Deus nos dá estratégias para agir em público. Não há revelação sem intercessão. Não há posicionamento sem oração. Esther não agiu antes de buscar o Senhor. Ela não foi impulsiva. Ela sabia que não era sua força que traria livramento, mas a ação de Deus através da oração. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente." O segredo da oração não está no lugar, mas na intenção. Deus escuta os corações sinceros que buscam a sua direção. O que Esther fez foi buscar a vontade de Deus, não a sua. E esse foi o maior segredo de sua vitória. Ela sabia que o clamor tinha que vir antes da ação. Orar em segredo não é apenas pedir a Deus para mudar circunstâncias, é também um tempo de alinhamento do coração. Esther orou, mas enquanto orava, ela também se preparava para a ação. Ela se entregou à vontade de Deus, sabendo que a resposta divina viria, mas não sem a sua participação. A oração é uma parceria com Deus. Ele te chama para agir, mas também te prepara no silêncio para aquilo que virá. Esse princípio vale para todos nós. Deus quer que busquemos sua face em oração, antes de tomarmos qualquer atitude. Quando fazemos isso, Ele nos dá a sabedoria necessária para os momentos de grande decisão. A oração em secreto nos prepara para o público, para o grande momento. Esther não chegou ao rei sem ter orado primeiro. Sua coragem veio da segurança de saber que Deus estava com ela, porque ela já havia se conectado com Ele no secreto. Hebreus 4,16 nos lembra: "Cheguemos, portanto, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para ajudarmos em ocasião oportuna." A oração nos coloca na presença de Deus e nos dá acesso à sua graça, que é a força de que precisamos para agir quando o momento chega. O que você precisa entender é que a oração não é só uma ferramenta de petição. Ela é o lugar onde Deus prepara sua mente, seu espírito, sua coragem e sua confiança. Esther sabia que, sem a ajuda divina, seu posicionamento diante do rei seria inútil. Mas ela também sabia que, com a oração feita no secreto, Deus já havia preparado o caminho. E quando chegou o momento, ela entrou na sala do rei com a segurança de que o céu estava com ela. No próximo capítulo, veremos como o risco de se posicionar diante do rei trouxe exaltação. E como a fé, muitas vezes, exige que tomemos passos ousados, mesmo sem garantias visíveis. O risco que te exalta, quando você entra sem ser chamado, mas é recebido pelo rei. Chega um momento em que a fé exige movimento. Não basta mais orar, jejuar ou se preparar em segredo. É preciso agir. Esther entendeu isso. Depois de 3 dias de consagração, ela tomou a decisão que poderia custar sua própria vida: entrar na presença do rei sem ser chamada. Essa atitude, naquele contexto, era proibida. Podia ser punida com a morte, mas ela escolheu correr o risco. E o que aconteceu? Ela foi recebida.
O rei estendeu o cetro. O que poderia ser o fim tornou-se o começo da libertação de um povo inteiro. Esse é um dos momentos mais fortes da história de Ester, porque é aqui que vemos que a obediência a Deus, mesmo diante do medo, sempre será honrada. Ester não teve garantias. Ela não ouviu uma voz audível, não viu um anjo, não recebeu um sinal visível. Ela apenas confiou que Deus estava com ela, e essa fé a impulsionou a atravessar o limite da zona de segurança. É nesse tipo de decisão que o céu se move de forma extraordinária. Hebreus 11:6 afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé verdadeira não é confortável. Ela exige exposição. Ester se expôs. Ela arriscou tudo. Mas a mão de Deus já estava à frente. Porque quando você obedece, mesmo sem garantias, Deus já preparou o ambiente onde você vai entrar. Quantas vezes o medo tem te paralisado? Quantas vezes você sabia o que precisava fazer, mas ficou esperando uma confirmação que nunca veio? Ester não esperou se sentir pronta. Ela foi. E essa disposição de agir pela fé foi o que ativou o favor do rei. Isso nos ensina que há bênçãos que só se manifestam quando nos levantamos em obediência. Deus age com aqueles que se movem com base em sua direção. O risco que Ester correu foi real. Ela sabia das consequências, mas ela também sabia da urgência. Quando o Espírito nos chama a agir, não há mais tempo para adiar. A fé que hesita demais pode perder o momento do milagre. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você esperar as condições perfeitas, nunca vai se mover. A fé não espera o ambiente ideal. Ela transforma o ambiente. O rei estendeu o cetro. Isso é símbolo de acesso, de graça, de aceitação. Mas antes disso, houve coragem, renúncia e obediência. A exaltação de Deus não vem para quem se esconde no conforto, mas para quem se dispõe a obedecer, mesmo quando tudo parece incerto. Tiago 4:10 confirma: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O ato de fé de Ester não apenas mudou sua história pessoal, ele destravou um novo ciclo para toda a sua geração. É isso que acontece quando você se levanta por propósito. O risco que você corre hoje pode ser a resposta que muitos estão esperando amanhã. Quando você entra na sala do rei, não entra sozinho. Você leva com você a dor, a intercessão e a esperança de muitos. E o céu honra isso. Mas mesmo quando você se move pela fé, ainda pode parecer que Deus está em silêncio. Ainda pode parecer que nada acontece. O próximo capítulo vai revelar o poder desse silêncio e como Deus trabalha até quando parece calado. O silêncio de Deus que escuta mais do que você imagina. Depois que Ester se posiciona e é recebida pelo rei, o texto bíblico não relata uma resposta imediata. Não há uma ação instantânea que resolva tudo de uma vez. Ao contrário, o processo continua e, em alguns momentos, parece que nada está acontecendo. Isso revela um padrão espiritual que muitos não entendem. Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca está distante. O silêncio de Deus não é rejeição, é estratégia, é refinamento, é preparo para algo maior. Quantas vezes você já orou, jejuou, se posicionou, tomou atitudes de fé e mesmo assim sentiu que não houve resposta, que os céus estavam fechados? É exatamente aí que precisamos entender o princípio revelado em Isaías 64:4. Desde os tempos antigos não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando parece que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. O silêncio de Deus nunca é ausência de ação. É o intervalo entre o passo de fé e a manifestação do milagre. É o tempo em que o céu observa a fidelidade do seu coração. Ester se manteve firme, mesmo sem saber o que o rei faria. Ela não se apressou. Ela não tentou manipular a situação. Ela confiou. E isso é o que Deus espera de nós também. Confiança, mesmo sem garantias visíveis. O silêncio de Deus
também revela o quanto confiamos na palavra que já foi liberada, e não apenas em novos sinais. O Senhor nos ensina a caminhar pela fé e não pela vista, 2 Coríntios 5:7. Muitos querem confirmações constantes, mas o verdadeiro amadurecimento espiritual acontece quando obedecemos mesmo sem ter respostas imediatas. É nesse ponto que a fé se aprofunda, que a alma se aquieta e o espírito se fortalece. Esther sabia que o tempo da resposta não estava em suas mãos, mas ela também sabia que tinha feito a sua parte. O restante pertencia a Deus. Isso é maturidade espiritual, fazer o que nos cabe e descansar sabendo que o céu se move no tempo certo. Salmo 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude não é passividade, é entrega. É confiar que o silêncio de Deus é tão poderoso quanto sua voz audível. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Já se posicionou, já orou, já fez o que Deus mandou e agora parece que nada acontece. Mas saiba, o céu está em movimento. Deus está trabalhando onde você não vê. O silêncio é o pano de fundo do milagre que está sendo tecido. Você pode não ouvir barulho, mas o processo não parou. Em Esther, o tempo entre o pedido e o livramento envolveu detalhes estratégicos que só Deus poderia orquestrar. Noites de insônia do rei, lembranças antigas, reviravoltas surpreendentes. Tudo isso estava acontecendo enquanto Esther esperava. Deus estava agindo, mas sem alarde. Esse silêncio não é para te punir, é para te preservar. Deus silencia quando sabe que ainda não é a hora certa. Mas no momento exato, Ele se revela e tudo faz sentido. Até lá, continue confiando. Porque no silêncio de Deus, há mais escuta do que você imagina. E quando Deus decide agir, Ele honra não só a sua obediência, mas também a sua posição. No próximo capítulo, veremos como o seu posicionamento pode abençoar uma geração inteira. Sua posição hoje pode salvar muitos amanhã. Quando Esther decidiu se posicionar, ela não salvou apenas a si mesma. Sua atitude resgatou todo o seu povo. É aí que compreendemos uma das verdades mais profundas do reino de Deus. A sua obediência hoje pode ser a resposta da oração de alguém amanhã. Deus não trabalha apenas com indivíduos isolados. Ele trabalha com propósitos coletivos. E cada decisão sua de se manter firme, de permanecer em fé, de obedecer mesmo com medo, tudo isso tem impacto muito além de você. Esther 8:17 revela que, depois do posicionamento dela, muitos entre os povos da terra passaram a temer o Deus dos judeus. O que começou com uma mulher anônima, termina com um impacto nacional. Isso é o que Deus faz com corações disponíveis. Ele transforma decisões individuais em resultados coletivos. Ele pega uma escolha feita no silêncio do palácio e a converte em livramento para uma geração inteira. Hoje você pode não ver o alcance da sua fidelidade. Pode parecer que suas escolhas de integridade, oração e entrega são pequenas. Mas o céu está registrando tudo. Hebreus 6:10 declara: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes. O que você faz por amor a Deus se multiplica em frutos eternos. É por isso que você não pode se permitir desanimar. Quando você decide continuar mesmo cansado, quando escolhe orar por alguém em silêncio, quando perdoa, quando serve, quando renuncia por obediência, tudo isso se torna semente no mundo espiritual. E essa semente, regada pela graça de Deus, vai florescer no tempo certo e abençoar vidas que talvez você nunca veja com seus próprios olhos. Assim como Esther foi levantada para um tempo como este, você também está sendo posicionado. Deus não erra em suas escolhas. Ele te colocou onde você está com propósito. Seja na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu círculo de amizades, há pessoas que serão impactadas pela sua fidelidade. Sua postura espiritual está abrindo espaço para que outros experimentem o favor de Deus. Romanos 8:19 nos diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus.
A sua manifestação está diretamente ligada ao cumprimento de destinos que ainda estão em espera. Quando você se move, algo se desbloqueia. Quando você obedece, alguém é alcançado. Quando você ora, cadeias são quebradas. Não subestime o poder de um coração alinhado com o céu. Não minimize o valor de uma decisão tomada em fé. O que parece pequeno para você pode ser o ponto de virada na história de outra pessoa. Deus usa canais humanos para liberar milagres espirituais. E muitas vezes, você é esse canal. Se hoje Deus está te chamando a se posicionar novamente, mesmo depois de tanta luta, lembre-se, não é só sobre você. É sobre vidas. É sobre heranças espirituais. É sobre responder a um chamado que transcende a sua própria história. E quando você assume essa verdade, até as lutas que enfrentou começam a fazer sentido. Mas não pense que obedecer te livra automaticamente dos riscos, porque às vezes, mesmo obedecendo, você ainda terá que caminhar sem garantias. E é exatamente isso que vamos tratar no próximo capítulo. O livramento que surge quando você obedece sem garantias. Um dos testes mais profundos da fé é obedecer sem ter certeza do que vai acontecer. É agir confiando em Deus, mesmo quando tudo ainda está escuro. Esther fez isso. Ela se colocou diante do rei sem saber se viveria ou morreria. Ela se expôs pelo povo sem nenhuma garantia de que seria ouvida. E ainda assim, ela foi. Sua obediência não foi baseada em promessas visíveis, mas em confiança invisível. Esse é um padrão constante nas Escrituras. Os maiores livramentos da Bíblia foram precedidos por atos de fé que pareciam ilógicos. Noé construiu a arca antes da chuva. Abraão subiu o monte com Isaque sem saber como Deus proveria. Moisés tocou o mar antes que ele se abrisse. Em todos esses casos, o livramento não veio antes da obediência, veio depois. E com Esther não foi diferente. Muitos querem ver o milagre antes de obedecer. Mas o reino funciona ao contrário. É a obediência que atrai o milagre. João 2,5 traz a instrução de Maria sobre Jesus nas bodas de Caná. Fazei tudo quanto ele vos disser. Eles obedeceram sem entender, e a água se transformou em vinho. A transformação veio depois da entrega. No caso de Esther, o livramento foi sendo desenhado passo a passo. O rei, por providência divina, não conseguia dormir e foi consultar os registros. Lá descobriu que Mardoqueu o havia salvado no passado. Isso acendeu uma série de acontecimentos que culminaram na derrota de Amã e no livramento dos judeus. Cada detalhe, cada movimento, cada silêncio, tudo foi usado por Deus. Mas nada disso teria acontecido se Esther tivesse esperado garantias. Obedecer sem garantias é confiar que o caráter de Deus é suficiente. É descansar na fidelidade dele, mesmo quando a lógica diz que vai dar errado. É viver Hebreus 11:1 de forma prática. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé que vê não é fé, é constatação. A fé verdadeira continua mesmo quando não vê nada. Se hoje Deus está te pedindo um passo sem segurança, um movimento de fé que parece arriscado, saiba que Ele não te deixará sozinho. Pode parecer loucura aos olhos humanos, mas quando você se move pela palavra que Deus te deu, o sobrenatural se alinha. Deus honra quem obedece sem garantias, porque Ele sabe que esse tipo de coração já não vive por vista, mas por confiança plena. O livramento de Deus muitas vezes não virá como um raio que cai do céu. Ele virá como peças que se encaixam, como caminhos que se abrem, como favores que surgem onde você menos espera. E tudo isso será resposta à sua obediência, não porque você teve controle, mas porque confiou mesmo sem entender. E quando tudo termina, você olha para trás e percebe que cada passo incerto te levou para um plano perfeito. O que parecia caos era processo. O que parecia risco era semente de milagre. O que parecia abandono era reposicionamento. E tudo isso te prepara para o grande desfecho, o propósito sendo revelado no final do processo. E é sobre essa revelação no esconderijo que transforma destinos que vamos falar no último capítulo. A preparação no esconderijo
revela o propósito que transforma nações. O plano de Deus nunca começa pela manifestação. Ele sempre começa pela preparação. E quase sempre essa preparação acontece onde ninguém vê, no anonimato, no silêncio, no esconderijo. Foi ali que Deus trabalhou Esther. Foi ali que ele moldou sua mente, tratou seu coração, alinhou sua visão. Tudo o que ela viveu no palácio começou muito antes, quando ainda era apenas uma jovem órfã, aparentemente sem influência, sem projeção. Mas já havia um propósito selado no céu. Esther não foi levantada por acaso. Ela foi levantada por causa. Ela não surgiu do nada. Ela foi conduzida por uma mão invisível, treinada por processos silenciosos, amadurecida por tensões internas. Tudo no escondido. Tudo sem que os outros percebessem. Mas quando chegou a hora certa, Deus revelou tudo o que havia preparado. Salmo 91:1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo de Deus não é um lugar de prisão, é um lugar de construção. Ali, ele silencia o barulho externo para alinhar a voz interna. Ele corta o que não serve, planta o que será necessário, fortalece o que será testado. E assim como fez com Esther, ele está fazendo com você. Você não está onde está por engano. O processo que está vivendo não é desperdício. A dor que enfrentou não foi em vão. Cada lágrima, cada espera, cada renúncia, tudo está sendo usado por Deus para algo muito maior. Esther salvou um povo inteiro, porque decidiu abraçar o propósito que nasceu no silêncio. Ela transformou o destino de uma nação, porque não fugiu do processo. Isaías 60:22 diz: "O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor, ao seu tempo, farei isso prontamente." Deus transforma o que é pequeno em resposta coletiva. Mas tudo começa com alguém que aceita ser preparado sem holofote. Alguém que diz sim no anonimato, no jejum silencioso, na oração que ninguém vê. Talvez hoje você se sinta esquecido, escondido, em um tempo sem visibilidade. Mas isso é exatamente o que precede a manifestação. Deus esconde o que é precioso. Ele não expõe o que ainda está sendo formado. Porque quando ele revela, é para permanecer. Esther não só foi usada, ela foi marcada. O nome dela está eternizado na Bíblia como um símbolo de obediência silenciosa que gerou transformação pública. E você? Está disposto a confiar no processo de Deus? Está disposto a permanecer fiel mesmo quando tudo parece parado? Porque o que Deus está construindo no invisível vai impactar muito mais do que você imagina. Seu testemunho vai romper gerações. Sua fé vai ativar destinos. Seu sim no secreto vai ecoar no público. Tudo o que Esther viveu no final foi fruto da preparação que começou no início. E com você será da mesma forma. O invisível está quase terminando. O invisível está prestes a se revelar. E quando isso acontecer, você verá que valeu a pena cada minuto no esconderijo, porque foi lá que Deus escreveu o plano que mudará não só a sua história, mas a história de muitos. Agora que o invisível está prestes a se tornar visível, a pergunta é: você está pronto para viver aquilo que Deus preparou?